aí galera, eu sou o professor Diego Bidu e na aula moça de hoje daremos continuidade daquele desenho que eu ensinei vocês a fazerem com o chinelo, aquele corpo feminino utilizando como molde o chinelo. Alguns alunos meus estavam me enchendo o saco falando assim: nossa, é legal a ideia de usar um chinelo, fazer o formato do corpo e tudo, mas ficou meio estranho o desenho. Eu vivo dizendo a eles que isso daí você nunca pode desistir do desenho antes do desenho estar pronto. Se você terminou tudo, de pintar, de contornar, e você não gostou, daí sim você pode rasgar e jogar o desenho. Agora, no meio do processo, nunca amassa uma folha, jogue, tente terminar o desenho. Porque aquilo lá que eu tinha ensinado é apenas um esboço. Depois de colorido, às vezes o desenho fica legal. Então, confiram aí umas técnicas para vocês colorirem aquele desenho feito na chinelada. Que nojo. Chiclete. Tá guardadinho, é só você não colorir. Para terminar a nossa obra do nosso corpo humano feminino, você vai precisar, lógico, do desenho que havíamos feito na última aula monstra. Você vai precisar também de guache. Você vai precisar de um pincel grosso. Você vai precisar de um pincel fino, bem fino. E você vai precisar também de uma bandejinha, uma folha de sulfite, alguma coisa para você misturar as tintas. E usaremos nanquim para contornar o corpo da nossa personagem. Para fazer uma tinta cor de pele, você vai pegar um pouco de tinta branca e colocar na bandejinha. Em seguida você vai colocar um pouco de tinta amarela e por último um pouco de tinta vermelha. E você vai misturar essas três cores até ficar um tom de pele, cor de pele. O que eu não aconselho fazer é tombar um potinho de tinta e jogar um monte de tinta, porque às vezes você nem vai usar toda essa quantia e acaba desperdiçando todo o seu guache. Você vai começar a pintar o corpo da nossa personagem e nas áreas mais claras você vai trabalhar sempre com a cor branca. A cor que mais se usa de tinta é a cor branca. Para dar um detalhe melhor nas curvas e nas partes mais escuras, você vai fazer um pouquinho de marrom. Você vai pegar um pouquinho da tinta vermelha, vai colocar no cantinho da nossa forminha e em seguida você vai pegar um pouco de tinta verde e misturar. Lembrando que você coloca sempre um pouquinho mais de vermelho do que verde para ficar marrom. E você vai usar essa tinta marrom apenas sujando um pouquinho do seu pincel e contornando as curvas da nossa personagem, para dar assim um efeito de sombra. É importante que você misture bem a cor de pele com o marrom no canto, para não ficar um desenho muito estranho assim. Então você tem que fazer um degradê da cor clara para o escuro, dessa maneira que eu estou fazendo. Então você vai misturar bem nos cantos a cor mais escura com a cor de pele. As partes mais claras desse desenho que estamos fazendo é a região ali da barriga da nossa personagem e o centro das coxas da nossa personagem. A parte do meio das coxas da nossa personagem então é mais clara, você vai utilizar mais branco. E na parte da barriga você vai misturar também o branco com cor de pele, para deixar assim tons mais claros. Os tons mais escuros da nossa personagem, ou seja, onde você vai usar mais o marrom, será no contorno do corpo todo da nossa personagem, é um pouco mais escuro, no canto das coxas
Então, na linha de contorno das coxas, você vai carregar bastante com marrom. Na linha de baixo dos seios da personagem, você também vai carregar bastante com a cor marrom. Lembrando que você sempre tem que misturar o marrom com os tons de pele, para deixar assim um tom de pele um pouco mais suave. Utilizando o pincel mais fino, eu vou fazer aqui um tom um pouco mais claro para fazer os mamilos da nossa personagem. Então aqui eu vou usar um pouco de amarelo e misturar com o marrom que havíamos feito para fazer as partes mais escuras da nossa personagem. Se você quiser utilizar um pouquinho mais de vermelho e branco também para fazer os mamilos, também é uma boa ideia, dá para fazer também. Lembrando de utilizar um pincel fino para fazer esses detalhes minúsculos. Agora que o corpo da nossa personagem já está com os tons de pele, vamos pintar o fundo do nosso quadro. Para pintar o fundo, eu vou utilizar um pouquinho da cor preta e muito da cor amarela, fazendo assim um tom ocre de marrom. E vou passar no fundo todo, alternando entre as cores amarela e preta. É muito importante que você deixe o desenho secar antes de contorná-lo com um nanquim. No contorno, você vai utilizar o pincel fino e o nanquim. Você vai contornar todas as partes mais importantes, não se esquecendo de nenhum detalhe. E por fim, se você quiser utilizar o efeito de achuras para sombrear o desenho, também vai deixar o desenho seu um pouquinho melhor. E esse é o resultado final do nosso desenho. Para aqueles que acharam que o desenho no começo estava feio enquanto ele ainda era um esboço, agora o nosso desenho virou praticamente uma obra de arte. E é isso aí. Bom, outra questão que eu gostaria de comentar com vocês aqui, explicar um pouquinho, é o seguinte. Muitos alunos vêm me perguntar, quando vão ao museu, alguma coisa, por que existem tantas obras de arte, tantos quadros, esculturas, com corpos humanos nus? Tanta gente pelada. Você vai no museu, é cheio de obra de arte com gente pelada. Então tem dois motivos que os artistas pensavam assim para fazer, para conceber essas obras. Então é o seguinte, o primeiro deles, eles tinham uma mentalidade que Deus criou o homem e a mulher, o ser humano, a sua imagem e semelhança, então o corpo humano é algo perfeito. Então o cara que conseguisse desenhar, fazer um quadro pintado mais realista, e ele estaria conseguindo chegar perto da perfeição, que é algo que os homens almejam em suas obras. Então aquele cara que conseguisse retratar melhor, mais perfeitamente, um corpo humano, que é uma criação perfeita, divina, ele conseguiria chegar ali perto da perfeição. E outro caso que acontecia muito também é o seguinte: antigamente existiam escolas de arte, hoje em dia também existem aquelas escolas boas de arte mesmo, que eles contratam modelos para fazer estudos anatômicos. Então imagine que é uma sala de aula com vários alunos assim sentados em círculo, cada um com a sua prancheta, com o seu caderno. Eles contratam um modelo ou uma modelo, geralmente nua, ela fica numa pose no centro da sala e as pessoas têm que desenhar o corpo daquela modelo perfeitamente. Então alguns artistas, já que eles faziam suas obras em período acadêmico, enquanto eles ainda estavam estudando, então o que eles faziam? Eles usavam a pose, o corpo daquela modelo para representar talvez uma figura mitológica ou algo religioso. Então esses estudos acabavam virando realmente algumas obras de arte. É hoje em dia que isso é tudo tratado como se fosse vulgar e
Era tabu falar, né, de corpo humano e essas coisas. Mas, antigamente, eles consideravam o corpo humano como algo divino, sagrado. Não é essas bundas que aparecem na televisão desse jeito hoje em dia. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula monstra. Garanto que agora o desenho de vocês deve estar demais, deve estar muito bom. Agora vocês aprenderam a fazer tons de pele também, com as cores branca, amarela e vermelha, usando também um pouquinho de marrom ali para fazer algum sombreado, alguma coisa. E garanto que o desenho de vocês está ótimo. Então, espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até mais, galera.